Olá, sejam bem-vindos ao Investidor Multifamily e aqui nós discutimos as principais estratégias para você investir em prédios residenciais multifamily nos Estados Unidos com segurança e usando o mesmo valor que você investiria em uma única casa. Bom, eu sou o Sandro Ferreira, eu sou investidor profissional multifamily e no episódio de hoje eu vou abrir um deal que eu estou negociando e eu quero te mostrar na prática como é que eu analiso uma oportunidade e no final você vai sair daqui já pronto para dar o seu primeiro passo para investir em prédios residenciais aqui nos Estados Unidos. E investir com segurança, usando o mesmo valor que você usaria para investir numa casa. Antes de mergulhar no projeto, salva esse vídeo, vai no aviãozinho, compartilha com outras pessoas que talvez precisem dessa informação. Assim você vai ajudar o canal a crescer e você vai fazer com que a informação ela chegue ao máximo de pessoas possíveis, ok? Então vamos lá. Entender o que realmente significa analisar uma oportunidade em multifamily é o que separa quem investe com segurança de quem entra nesse mercado só baseado na emoção. Quando eu falo de analisar uma oportunidade, eu estou falando de colocar um óculos especial e ele vai te mostrar a realidade do negócio. Você deixa de ver só as paredes, você deixa de ver só os apartamentos, você deixa de focar somente no preço do prédio e começa a enxergar os números por trás dessa análise. E isso envolve também entender o potencial de fluxo de caixa, calcular a valorização futura, medir riscos, prever custos de reforma, manutenção, avaliar se o mercado em volta do imóvel sustenta o investimento. E é exatamente isso que diferencia o investidor amador de um investidor profissional. O investidor amador, ele compra pelo que ele vê. O profissional, ele compra pelos números. Ele baseado em fatos. E no multifamily, isso é ainda mais poderoso, porque cada unidade é uma fonte de receita. Então, a análise, ela não é só do prédio em si, mas também do conjunto, do ecossistema que ele cria. Agora, deixa bem claro que o que não é analisar uma oportunidade, não é feeling, não é o sentimento, não é porque você gostou da cor da fachada, ou porque alguém disse que a região está crescendo, ou isso que vai tornar o prédio um bom negócio, não é nada disso. E também não é o mesmo tipo de análise que você faria em uma casa individual. Em uma single family home, por exemplo, você compra e você olha o preço, né, que ela está sendo vendida. E aí é o preço de venda e acabou. No multifamily é muito mais profundo do que isso. Você tem que olhar o negócio inteiro. Fluxo de caixa, despesas operacionais, vacância, impostos, custos de gestão. E outro ponto é que a análise, ela não é loteria. Não adianta esperar que o prédio valorize sozinho, sem que exista um plano claro de gestão, de criação de valor. E, ao mesmo tempo, não é um bicho de sete cabeças, porque muita gente acha que precisa ser engenheiro financeiro para analisar um deal. Mas a verdade é que um processo é simples, desde que você aprenda a olhar para os indicadores certos. Deixa eu te dar um exemplo rápido aqui. Okay? Imagina que você encontrou um prédio de 10 unidades, que foi anunciado por 800 mil. E o investidor iniciante ele olha o preço e pensa, caro ou barato? Já o investidor profissional ele faz outras perguntas. Quanto esse prédio gera por mês? Quais são as despesas? Qual é o net operating income? Qual que é a receita líquida operacional? Né? Por que é isso que vai dizer se o prédio é realmente um bom negócio ou não? Agora, quando eu falo isso, eu quero reforçar isso com uma história real. Eu conheço um investidor que ele comprou um prédio de 12 unidades porque o corretor disse que era uma oportunidade única. O prédio parecia bonito, estava bem pintado, a localização era boa, mas ele não analisou as despesas. O resultado? Fluxo de caixa negativo. Todo mês ele precisava colocar dinheiro do bolso para cobrir a operação, né, o custo de gestão. Ele comprou emoção, não números. É isso que acontece o tempo todo com quem não entende esse processo. Em contrapartida, eu já vi outros investidores que compraram prédios antigos, eles aparentemente eram feios, mas que na ponta do lápis tinham um potencial de retorno gigantesco. E foi exatamente por olharem os números que eles conseguiram transformar prédios desatualizados em negócios altamente lucrativos. Eu costumo dizer que analisar multifamily é como analisar uma empresa. Você não compra uma empresa porque ela tem fachada bonita, você compra porque ela dá lucro. E o multifamily é exatamente isso, uma empresa de aluguel de moradias. É claro que tem outros fatores, às vezes você precisa comprar débito, mas isso é um pouco mais avançado, a gente fala disso no outro tempo, porque se você entender o conceito, você nunca mais vai olhar para um imóvel do mesmo jeito, você vai olhar e enxergar uma empresa, não apenas um prédio.
E essa mentalidade é o que vai te dar a segurança para investir no multifamily com o mesmo valor que você colocaria numa única casa. Porque, no final do dia, não se trata de comprar parede, mas de comprar fluxo de caixa, de comprar um negócio que pode multiplicar a sua riqueza. É disso que a gente está falando. E agora que você já entendeu o que é e o que não é analisar uma oportunidade, a pergunta que fica é: por que esse tema de fato ele é uma oportunidade única para você que está aqui hoje? Bom, porque quando você aprende a analisar deals de multifamily, você ganha um superpoder. Você deixa de ser refém de corretores, de palpites de terceiros, notícias de jornal, e você passa a tomar decisões que são baseadas em números concretos. Isso te dá segurança, clareza, te dá confiança para investir. E mais, essa é uma habilidade que vai te abrir portas para realizar os maiores desejos de quem busca investir em imóveis nos Estados Unidos. Desejos como gerar uma renda passiva mensal, em dólar, conquistar independência financeira e até diversificar o teu patrimônio fora do Brasil para você reduzir os teus riscos. Então, eu quero te mostrar um deal que estamos trabalhando para que você entenda na prática como tudo isso funciona. Tem um prédio em Auburndale, Flórida, que é um mercado terciário que veio na minha mão. Eu estou fazendo análise dos números aqui e é muito interessante. Eu vou mandar um vídeo aqui também, atachado aqui, para que vocês tenham uma olhada no que eu estou falando. Eu fiz uma análise rápida aqui de que esse prédio ele não entra no meu critério de compra, porque é um mercado terciário e eu sou focado principalmente em mercado secundário. Esse é o meu critério de compra, mas vou fazer uma análise rápida porque teve um investidor que me mandou e parece no papel uma oportunidade interessante. Por quê? Ele tem são dois, o térreo, primeiro e segundo andar. O segundo andar, né, quer dizer, o primeiro andar e o segundo andar tem 8 unidades residenciais cada, mais o térreo, que ele pode ser preparado para colocar de 4 a 8 lojas. Mas deixa eu te explicar por que esse valor não fecha. Ele está sendo vendido a $1.240.000. Primeiro, o cap rate da região. Em Auburndale, esse significa Auburndale, para multifamily retail desse porte, a média do cap rate gira em torno de 7 a 8%. Isso significa que o investidor que compra esse tipo de imóvel, ele espera um retorno líquido nessa faixa. Segundo ponto, o ticket médio de aluguel. Fiz uma busca aqui no Realtor.com, no Zillow, eu fiz uma busca no Marketplace mesmo, no Facebook, e os imóveis residenciais, apartamentos residenciais naquela cidade, giram em torno de 1.100 a 1.300 por unidade por mês. E o comercial, que é o retail, fica aí na faixa de 12 a 16 dólares por square feet, por pé quadrado. Então, fazendo a conta rápida, as 16 unidades residenciais, elas podem ser alugadas, né, nessa faixa aí, que eu te disse, de 1.100 a 1.300, vai gerar algo em torno de 200 mil por ano. Você faz a conta, 200 mil dividido por 16 unidades, dividido por 12, você chega no valor mensal. Ou seja, a parte do retail, a parte do comercial, mesmo que esteja 100% alugado, vai trazer um retorno de 120 a 150 mil por ano. Mesma coisa, você divide 120 a 150 mil, dividido por, vamos dizer aí, 6 lojas, dividido por 12, vai te dar o valor mensal que você cobraria na parte das lojas. Agora, se eu aplico um cap rate justo de mercado, que é de 7 a 8%, o preço correto de compra não é 1.250.000, no máximo 900 mil. Eu faria uma oferta de 800 para fechar 850 mil. E eu quero aqui dar um passo a passo, porque eu fiz uma conta aqui, então vamos lá. Se você tiver papel, caneta e você quiser colocar no papel que eu vou te dizer, é o seguinte. Então vamos dizer, quadro do ativo, o que a gente tem na mão? O prédio está 100% vago. Tem 21 mil square feet, são 21 mil pés quadrados nos 3 andares, né? Térreo, primeiro e segundo. As 16 unidades, a gente tem o retail, e aí você tem os medidores individuais de energia, de água, já estão instalados, isso é importante. Você tem aí um grant que a cidade está oferecendo para você fazer melhoria elegível, que vai reduzir também um pouco do capital que você vai utilizar, que a gente chama de CAPEX. E para essas contas, então eu vou assumir aí cada andar equivalente a 7 mil pied carré, e no térreo 21 mil, dividido por 3. Então a gente pegou 21,000 square feet, 21 mil pés quadrados, dividido por 3 andares. Agora, no aluguel, vamos dizer que a gente pede aí, eu estou considerando o mercado vizinho, que tem Lakeland ou Winter Haven, que está pertinho,
eles estão usando aí em torno de 14 a 19 dólares por square feet por ano. Então eu vou usar aqui 16, tá? O cap rate de referência para calibrar o retorno no multifamily na Flórida, que é transacionado aí na média em torno de 5,5%, já para ativos estabilizados em mercados maiores. Esse, como é o mercado terciário, então eu vou ser um pouco mais conservador. Ao invés de usar 5,5% de cap rate, eu vou usar 7%. E como esse é um prédio de mixed use, que é residencial e comercial ao mesmo tempo, a gente também tem um prêmio, né? A gente cobra aí um valor de risco para quando a gente está considerando estabilização. Então eu vou considerar para esse prêmio de risco em torno de 8%. A gente tem que considerar as despesas, que as despesas operacionais, que é típico de multifamily. Vamos dizer que fica em torno de 35% a 50% do capital bruto que a gente está recolhendo. O que a gente considera dentro disso? A gente tem o seguro, tem o imposto, porque o seguro hoje em dia está muito caro, sobretudo por conta da coisa de furacão. Como esse é um prédio mais antigo, ele não tem proteção contra furacão, ou esses desastres naturais que encarece o preço do seguro. E aí vamos falar então do terceiro ponto, que é a receita bruta potencial. Então eu vou usar o cenário conservador. No meio da faixa residencial, cada unidade a gente está falando de 1.100 a 1.300 por mês. Já te mostrei a conta de como a gente chegou nesse valor. A gente tira as despesas operacionais e o Net Operating Income, que é o NOI. Ou seja, a gente pega o valor bruto, tira, vamos falar, 35% a 45%, 50%. Essa diferença é um NOI. E esse NOI a gente divide pelo cap rate. Agora, quanto que esse prédio ele pode valer quando estiver estabilizado? Se a gente usar um cap rate de 8%, que a gente está considerando aí o risco do mercado terciário, quanto maior o risco do mercado, maior o cap rate e automaticamente menor o valor do prédio. Então, baseado no lucro operacional líquido, esse prédio ele tem um potencial de valer entre 2.300.000 a 2.400.000, ok? É claro que a gente tem que também fazer o CAPEX, a gente tem que considerar manutenção, a gente tem que considerar property management, a gente tem que considerar seguros, a gente tem que considerar vacancy, que é se tiver alguma unidade vaga, tudo isso a gente coloca nas despesas. Por isso que eu estou dizendo aí uma despesa entre 35% a 45%, 50%, para ser mais conservador. E quando eu faço uma análise nos próximos 5 anos, vamos dizer que num ponto conservador, está tudo alugado, está tudo indo bem. Então, a gente tem aí o crescimento do aluguel, que vai girar entre 3% a 4% por ano, e no curto prazo, e no longo prazo, para Central Florida, a gente está falando aí de 2% a 3%, que é prudente e conservador. A gente também tem o cap rate de saída, que é entre 8,25% a 8,5%, give or take, para poder ficar estabilizado, considerando hoje. E se a gente tem um Net Operating Income em torno de 180 a 190, crescendo a 2,5% ao ano, em 5 anos, só o cap rate, que é o aluguel, a gente está falando de 205 mil. A gente também tem um mortgage paydown, que todos os meses você está pagando mortgage e vai diminuindo o valor da tua dívida. E a gente também tem que considerar a apreciação do imóvel. Então, para resumir, ok? Vamos resumir aqui. Por que eu ofereceria 850 mil? Porque eu vou ter que gastar aí também em torno de 1 milhão para a gente conseguir fazer uma reforma completa e deixar o prédio estabilizado. Então a gente já está aí 1.850.000 entre valor de compra e valor de reforma. Para ficar uma coisa bacana e você poder alugar no top do market, que tem demanda para esse tipo de mercado, né? Aí a gente tira a gente tem que estabilizar, estamos falando aí de 5 anos, e dependendo do cap rate, crescimento do aluguel, então são alguns fatores. Tem o cap rate, tem a valorização do aluguel, tem a diminuição da dívida, porque você está pagando mortgage, quer dizer, o próprio imóvel está pagando mortgage, e a gente tem a apreciação natural de mercado. Então, em 5 anos, a gente está falando aí que esse prédio ele pode chegar a 2,9 a 3 milhões e 100. Aí você faz a conta ao contrário, ok? Em 5 anos eu vou ter esse prédio que vai valer, vamos arredondar a conta, tá? Para ficar fácil. A gente tem um prédio que vai valer 3 milhões, a gente investiu 1.850.000, que foi 1 milhão de reforma, mais 850 para comprar. Essa é a diferença da sua valorização. Só que em 5 anos a sua dívida também é menor, porque o aluguel já foi pagando e você tem ali a receita que te retorna. Aí eu vou no banco e falo, ok, seu banco, agora eu tenho um prédio que vale
3 milhões, eu quero refinanciar 70% disso. Então vamos lá, deixa eu abrir a calculadora, que eu não sou tão bom assim de fazer conta de cabeça. Eu quero fazer rapidinho só para te dar esse parâmetro e você ter uma ideia de como é que a gente faz essas contas, ok? Vamos lá, 3 milhões, e aí eu vou tirar 70%, né, porque o banco vai reter 30% da equity. Eu estou falando de 2 milhões e 100. Ok, eu tenho mortgage paydown, então deixa eu fazer eu faço a conta correta e a gente não se perde. Então vamos lá. Então, 3 milhões em 5 anos. A gente tem que estar pagando mortgage, né? A gente também está pagando a valorização do imóvel. Vamos considerar aqui 3% ao ano. Qual é a equity que a gente está fazendo conta aqui? Calculadora para a gente poder chegar assim. Deixa eu aqui. 3 milhões menos 70%. A gente está aí 3% de valorização. Comprou por 150, capex, reforma e tudo mais. A gente gastou tudo. Tendo uma margem conservadora, 2 milhões e 300. A gente vai financiar 1 milhão e 600. A gente coloca 712 mil dólares de equity em 5 anos. A gente está falando com valorização de 3% ao ano. E uma target de saída, a gente está pensando aí em 3 milhões. A dívida cai para 1 milhão e 460 mil. E dá uma equity final de 1 milhão e meio. Ou seja, você mais do que dobra o capital. É um retorno de aproximadamente 116% em 5 anos. Eu não estou considerando fluxo de caixa, não estou considerando aluguel. Então é por isso que quando eu falo que o multifamily é o asset mais seguro, é porque você consegue forçar a apreciação, você consegue dobrar o seu capital, você consegue ter retorno e você consegue cash flow. Viu só? Quando a gente entende como analisar um deal, tudo muda. Nós não olhamos mais para um prédio como um monte de janelas, nós começamos a enxergar um negócio vivo, uma máquina que vai, na verdade, gerar riqueza em dólar. Então, eu quero te dizer uma coisa muito importante. Quando nós entramos nesse mercado, todos nós buscamos praticamente as mesmas coisas. Nós queremos a renda passiva, em dólar, nós queremos independência financeira, nós queremos liberdade de tempo. Nós queremos segurança patrimonial, construir riqueza, legado a longo prazo. Então, vamos falar um pouco sobre cada um desses pontos. Primeiro, a renda passiva em dólar. Pensa comigo. Que diferença faria na sua vida se todo mês entrasse uma renda consistente em dólar, sem você precisar vender o seu tempo? Não é sobre ganhar um dinheiro extra, é sobre mudar de patamar mesmo. Porque com essa renda você começa a pagar contas sem peso, planejar viagem, reinvestir em novos negócios, ou você pode simplesmente dormir mais tranquilo, sabendo que o seu dinheiro está trabalhando por você. E o mais importante, esse fluxo é previsível, ele é recorrente, porque moradia é uma necessidade básica. As pessoas sempre vão precisar de um lugar para morar. Agora, quando a gente pensa da independência financeira, da liberdade de tempo, talvez isso já tenha até sentido que sua vida é controlada pelo relógio, pelo trabalho, pelas obrigações. Mas imagina ter a escolha de trabalhar porque você quer, não porque você precisa. Liberdade de tempo é isso, é você poder decidir. Passar mais dias com a tua família, cuidar da saúde, viajar, estudar, viver experiências que antes ficavam só nos desejos. E isso ficava para depois também, né? Então, nós não estamos falando de luxo, a gente está falando de liberdade. E tem um outro ponto fortíssimo, que é a segurança patrimonial. Porque muitos de nós sabemos como é viver em um ambiente de estabilidade política e econômica. Um dia a moeda desvaloriza, no outro dia a inflação corrói, o que levamos anos para a gente construir. E ter parte dessa riqueza investida em dólar, em um mercado sólido, como é nos Estados Unidos, isso significa dormir um pouco mais tranquilo. É como construir uma muralha de proteção ao redor do seu patrimônio. Você não fica refém de uma única economia, de uma única moeda. Você diversifica, você protege. E por último, mas não menos importante, é o desejo de construir riqueza e legado a longo prazo. Porque o multifamily, ele não é apenas somente sobre o fluxo de caixa no presente. É sobre comprar ativos que podem ser melhorados, que podem ser valorizados, reposicionados.
É sobre vender daqui a alguns anos por um valor muito maior e multiplicar o capital investido. Isso é o que transforma a vida de quem pensa em futuro, em deixar algo para a família, em criar um legado que vai muito além de si mesmo, né? E não só isso, eu sei que você, enquanto você ouve isso, talvez você tenha alguns pensamentos tipo: isso é muito bonito, mas por quê? Será que dá mesmo? Porque todos nós passamos por esse tipo de pensamento em algum momento, mas tem gente que fala: isso é muito bom para ser verdade. É normal sentir isso. Nós também já sentimos isso. Até o dia que vimos números funcionando na prática. Até o dia que entendemos que esse não é um mercado que é inventado agora. Esse é um jogo que bancos, fundos grandes, investidores, family offices, eles já jogam há décadas. A diferença é que hoje nós temos acesso às mesmas estratégias, só que elas foram adaptadas para o nosso nível de investimento. Talvez você tenha pensado: mas eu nunca investi em imóveis nos Estados Unidos. Será que eu consigo? Essa é uma dúvida legítima, porque nós também pensamos assim. Mas sabe qual foi o ponto da virada? Entender que ninguém nasce sabendo. Você não precisa ter 10 anos de experiência para começar. Você precisa ter clareza, você precisa de um método simples, você precisa de indicadores, de objetivos, você precisa ter um caminho que te mostra como chegar lá. E quando nós aprendemos a olhar para os números certos, tudo fica muito mais leve e seguro. Ou talvez você tenha pensado: será que eu precisaria ser milionário para entrar em algo assim? E a resposta é: claro que não. Muitos de nós começamos com valores entre 30, 40, 50, 100 mil. Valores que sozinhos não comprariam uma casa nos Estados Unidos, mas juntos, esses valores, eles permitem participar de vários projetos, de deals milionários. E é o poder da união, da syndication, do coletivo. E é por isso que nós conseguimos acessar ativos que antes pareciam distantes, reservados apenas para grandes grupos. E quando nós olhamos para trás, a gente percebe que o que antes parecia impossível, na verdade, sempre esteve ao nosso alcance. Sabe o que faltava? Faltava enxergar o caminho. Faltava saber que tinha um lugar para chegar lá. Então, se enquanto eu falava, você sentiu que estava descrevendo exatamente o que passa na sua cabeça, sabe de uma coisa? Você está no lugar certo. E nada disso é coincidência. Essa é a sua hora de transformar desejos em realidade, de trocar insegurança por clareza, de você trocar o medo pela confiança e o sonho pela ação. Nós não estamos apenas falando de investir em prédios, nós estamos falando de investir em liberdade, em proteção, em legado. E é isso que o Multifamily oferece para você e para a tua família. Agora que nós já entendemos o que é analisar uma oportunidade, porque isso é uma grande oportunidade e a gente viu na prática como funciona, chegou a hora de falar do como. E eu quero começar pelo que a maioria faz de errado. São erros comuns que parecem pequenos, mas custam caro. O primeiro erro é olhar apenas o preço. Muita gente acredita que se o prédio parece barato, então é um bom negócio, ou se tá barato demais, tem alguma coisa errada. E não é nada disso, isso é um erro grave, porque barato sem números é sinônimo de dor de cabeça. Então não tem essa, ser caro e ser barato. Os números falam por si só. O segundo erro é quando você compra baseado na aparência. O prédio é bonito, fachada reformada, pintura nova, mas por dentro os números não fecham. Aparência não paga conta. Terceiro, confiar apenas na opinião do corretor. Corretores, eles querem vender, e você, como investidor, precisa ter critérios próprios. E isso é o que a gente vê as pessoas também ignorando a vacância, por exemplo. Muita gente olha os aluguéis atuais sem considerar a taxa média de ocupação da região, né? Uma vacância de 10%, ela pode mudar completamente a conta e transformar um de lucrativo em prejuízo. Também a gente não pode esquecer das despesas operacionais, o impostos, seguros, manutenção, limpeza, gestão, jardinagem, reservas para reforma. Muitos compram sem colocar isso na ponta do lápis e depois se surpreendem. Também, quem compra acreditando em valorização futura sem plano nenhum. E comprar um imóvel esperando que um dia a região vai valorizar, isso é especulação, isso não é investimento. Então, a gente fica pensando, mas o que é isso? Esse é o jeito errado de analisar uma oportunidade. E quando fazemos isso, transformamos investimentos em aposta. E aposta não
tem lugar no mundo do investidor profissional. Agora vamos falar do jeito certo. Multifamily precisa ser analisado como o que ele realmente é, uma empresa de aluguel de moradias. E toda empresa precisa ser avaliada por números. O processo certo segue quando a gente analisa 4 etapas. Receita bruta, a gente vê os aluguéis potenciais, a gente vê a receita adicional como lavanderia, estacionamento, máquinas, storage. E o erro comum aqui é considerar só o que é alugado hoje. O certo é olhar o potencial daquele imóvel como um todo, ver quantas possibilidades você tem. O segundo passo é começar a mapear todas as despesas operacionais. Aí a gente está falando do imposto, manutenção, jardinagem, administração, tem a vacância mais das regiões, a gente tem o CAPEX, oh my goodness, a gente tem property management, e o erro comum aqui é subestimar as despesas. Seguro, uau, a gente não pode deixar essas coisas de lado. Esse detalhe ele pode transformar um deal em lucrativo, em prejuízo. E o terceiro passo é calcular o Net Operating Income, que é a receita operacional líquida. Receita bruta, a gente tira as despesas líquidas e esse é o número que realmente importa, porque ele mostra se o prédio gera ou não lucro. E se a receita operacional líquida ela é negativa ou muito baixa, não importa o quão bonito o prédio é, ele não é um bom investimento. Se o NOI, que é o Net Operating Income, essa despesa ela é alta, você tem algo sólido, consistente na mão. O quarto passo é a gente comparar essa despesa, né, o NOI, com o preço de compra. É aqui que entra o cap rate. Se um prédio gera $100 mil de NOI ao ano e custa $1 milhão, o cap rate é de 10%. Esse número mostra se o retorno é atrativo em relação a outros deals no mercado. E o erro comum aqui é olhar o preço isolado. Mas é claro que a gente está fazendo uma análise mais superficial, porque o NOI, na verdade, é levado em consideração aquela região, é onde a gente determina. É o mercado primário, é o mercado secundário, é o mercado terciário. E aqui não é baseado em emoção, é baseado em matemática, mas é uma matemática poderosa. E agora eu quero deixar com você um passo simples, mas muito poderoso, que pode completamente mudar a forma que você olha qualquer imóvel a partir de hoje. Da próxima vez que você vê um prédio, resista ao impulso de apenas perguntar quanto custa. Em vez disso, faça a pergunta certa. Qual que é o NOI? Qual que é o Net Operating Income? E aí, quando eles falam do preço, qual que é o cap rate que você está usando? Porque você consegue usar ferramentas de olhar qual que é o cap rate médio daquela região. A gente continua olhando. Assim, como tá rápido, eu vejo um prédio de cara, tá pedindo quanto? 1 milhão? Como esse prédio a gente olhou? 1.200.000 e pouco. Ok, faço uma busca rápida. O NOI gira em torno de 7,5%. Eu já faço a divisão na hora, qual que é a média de aluguel? Opa, tá muito caro. Esse prédio eu não posso pagar mais do que 850 mil, 900 mil no máximo. Porque eu quero ver, né, qual que é o potencial para o futuro. Dos 12 meses, a gente calcula isso vezes 12 para saber o valor anual. E aí a gente começa a fazer isso com uma análise mais séria. A gente aplica essa fórmula simples. Receita bruta menos despesa, a gente tem a receita operacional líquida. Divide ela pelo cap rate, a gente então determina qual que é o valor do prédio. Então o que está sendo pedido? Está muito caro, está muito barato, está no preço? Tem que colocar mais valor? Qual que é o meu upside? É a partir daí que a gente começa a avaliar esses números para tomar decisões informadas. E é por isso que eu digo, o jeito errado é comprar na emoção, na fachada, na opinião. O jeito certo é basear a tua decisão em números, fluxo de caixa e resultados. Quando nós seguimos esse processo, nós transformamos aquele imóvel em ativos e ativos em liberdade, e essa liberdade em segurança e legado. Agora eu quero te pedir 3 coisas simples. 1. Segue o nosso canal, para você não perder os próximos episódios. Curte, compartilhe esse vídeo, porque alguém na sua rede pode estar precisando dessa clareza hoje. E salvar esse conteúdo, ele vai te ajudar a consultar no futuro, sempre que você for analisar um novo deal. Esse é o caminho para você parar de apostar e começar a investir de verdade. Muito bem, hoje nós demos um passo muito importante e nós demos esse passo juntos. A gente entendeu que o propósito desse programa é abrir o jogo sobre como investir em prédios multifamily nos Estados Unidos com segurança, usando o mesmo valor que muitas vezes se coloca em uma única casa. A gente viu o que realmente significa analisar uma oportunidade e o que não é um feeling, não é uma aposta, não é depender de opinião de terceiros. É enxergar o prédio como um negócio baseado em números. Depois a gente mergulhou em um deal real, que está no mercado hoje, e ele ficou claro como esse processo funciona na prática. Nós vimos
que quando a gente analisa corretamente, a gente consegue acessar os maiores benefícios, né? A gente entende a renda passiva em dólar, a gente começa a entender sobre independência financeira, segurança patrimonial, construção de legado de longo prazo. A gente também falou dos pensamentos que todos nós já tivemos. Será que é verdade? Será que eu consigo? Será que eu preciso ser milionário? E a gente entendeu que sim, é possível, não é promessa, não é mágica, é método, é processo, é clareza. E no último bloco nós falamos sobre o como, que é aprender o jeito certo, né? Porque o jeito errado a gente já sabe. É olhar só o preço no jeito errado, na aparência, na opinião de terceiros. Agora o jeito certo, calcular a receita, mapear despesas, encontrar a receita operacional líquida, comparar com o preço de mercado, comparar com o preço de compra. E ainda deixamos um pequeno passo para você começar hoje, imediatamente. E aí você troca aquela pergunta de quanto custa por qual que é o NOI? E essa simples mudança já coloca você em outro nível. Agora, não esquece, se esse conteúdo faz sentido para você, segue o nosso canal para acompanhar os próximos episódios, curte, compartilha, salva essa live, porque esse conhecimento pode transformar não só o seu futuro, mas também de outras pessoas que você conhece. E esse foi só o começo, porque nos próximos episódios nós vamos continuar aprofundando, trazendo mais deals, mais estratégias e mais passos práticos para você investir em prédios residenciais multifamily nos Estados Unidos com segurança. E isso é com o mesmo valor que você investiria para comprar uma única casa. Então, pessoal, eu sou o Sandro Ferreira, muito obrigado por estar comigo aqui hoje. Esse é o Investidor Multifamily. Nós nos vemos nos próximos episódios. Até logo.